A primeira fase do Enem já acontece no próximo domingo, dia 13 de novembro. De acordo com o INEP, aproximadamente 4 milhões de pessoas se inscreveram e estão aptas a fazer a prova. Nessa primeira fase já acontece a redação, uma das disciplinas mais temidas. E para se dar bem, tem que estar atento ao que é um texto dissertativo argumentativo e depois parte para a estrutura, viu? Que é dividida em tese, desenvolvimento e intervenção. Mas quem vai explicar para a gente, né, e dar dicas de como se sair bem nessa prova tão temida que é a redação é a professora Ana Paula Carvalho, ela que está aqui com a gente, já está em sala de aula aí há 17 anos e tem muita experiência. A gente vai começar perguntando aqui para ela como o aluno pode se dar bem, tirar uma nota boa na redação, o que é preciso, professora. É interessante que esse aluno, ao se deparar com a proposta de redação, ele consiga identificar o recorte de tema. Então, a partir do momento que você abre a prova, você não se depara necessariamente com um tema, e sim com um recorte de tema. O que é que isso significa? A gente não tem uma discussão no Enem sobre publicidade infantil, mas problemas relacionados à publicidade infantil no Brasil. Esse recorte de tema e o entendimento desse recorte de tema é importante para você entender do que deve ser falado. Afinal, quanto mais você se distancia, mais você tangencia o tema, maior uma chance de você tirar uma nota baixa, principalmente na competência 2, que é uma competência relacionada ao gênero textual e ao tema abordado, tá? Aí, se de repente o aluno se depara ali com um tema que ele não tem afinidade, não estudou, não foi para aquele caminho, qual é a dica para se dar bem mesmo assim? Identificou esse recorte de tema, você vai para a leitura dos textos motivadores. Esses textos, eles trazem um norte, eles te guiam dentro do tema. O que é importante, muito importante, que a gente lembre em relação a essa estrutura. Ela contempla a apresentação de um tema, que é a sua tese, como você se coloca diante desse tema, né? O que você traz como posicionamento diante desse tema. Em seguida, a gente tem o que se chama de desenvolvimento. Esse desenvolvimento normalmente é produzido com 2 parágrafos e eles, basicamente, nesses 2 parágrafos, basicamente, vão discutir o tema apresentando o seu repertório. E, no terceiro momento, a gente tem um último parágrafo, que é o parágrafo de intervenção. Essa intervenção é o que nós chamávamos de conclusão. Você conclui o texto, mas apresentando uma maneira de intervir diante dessa situação problema. O que é mais indicado, professora? Fazer logo a redação e se livrar ou deixar para o final? Isso vai depender bastante do aluno. É uma tarde em que você vai ser avaliado não apenas intelectualmente, mas também em relação à organização desse tempo. Você tem uma prova de redação e você tem 2 outras provas com 45 questões cada, a de linguagens e a de humanas. Então, perceba que é uma prova extensa, é uma prova normalmente bastante cansativa, então vai naquilo que você treinou ao longo do ano.